Nós estamos lendo e eu estou expondo o livro do Apocalipse. Então, abra aí no capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos a partir do 9. A partir do capítulo 4, o livro do Apocalipse se concentra naquilo que é descrito como a grande tribulação, que são os acontecimentos da última etapa, até que chegue a hora determinada pelo Pai, para que Jesus volte. E a gente vem olhando para esses acontecimentos, para os personagens envolvidos na grande tribulação, e hoje nós vamos chegar a um personagem descrito como segunda besta, tá bom? Vamos lá, capítulo 13, no verso 9, está escrito assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Essa frase é para dar importância ao ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus traz ao homem a esperança necessária de salvação com relação ao pecado, à morte, às ações de Satanás e às tribulações desse tempo presente. A grande tribulação, ela, ainda que seja terrível, não roubará totalmente do homem a esperança. E a palavra de Deus será pregada durante a grande tribulação e muitos vão ser salvos. A grande tribulação virá através de um novo império sobre a terra. Ao longo da história, a gente identifica 6 grandes impérios: o egípcio, o assírio, o babilônico, o medo-persa, o greco-macedônio e o império romano. O 7º grande império sobre a face da terra será o império do anticristo, será o maior, e por isso mesmo, por ser o pior de todos os impérios, será uma grande tribulação em toda a face da terra. Será o império do anticristo e se revelará como uma grande tribulação para os habitantes de toda a terra. Cada um desses impérios se caracterizaram pelo poder nas mãos do homem, e por um homem no poder colocando-se como Deus, como digno de adoração, como líder supremo, não aceitando qualquer verdade sobre Deus, ou nenhum tipo de adoração aberta a Deus, e impondo pela força e pelo engano seus ideais, que na verdade são ideais malignos, são ideais de Satanás. No império do anticristo será assim também. O anticristo será um imperador, o anticristo será o pior de todos os imperadores. O anticristo se colocará como Deus, o anticristo instituirá uma religião onde só ele pode ser adorado. O anticristo se posicionará contra tudo que se chama Deus, contra tudo que é objeto de adoração a Deus, e ele infligirá morte a qualquer pessoa que não confessar lealdade ao nome dele e que vier confessar fé ou lealdade a Jesus. Este será sentenciado à morte, não poderá comprar ou vender durante o império do anticristo na face da terra, que será a grande tribulação. Verso 10 diz: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata ou matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos, ou seja, as pessoas tementes a Deus e que depositarem em Deus a sua fé e esperança, devem sofrer as dores que lhes são designadas e triunfar por meio delas, em todos os tempos. E as dores no período do império do anticristo serão terríveis. Tá? As pessoas que temem a Deus, se necessário for, devem sofrer até a morte por amor do Senhor. E no império do anticristo, muitos vão passar pela morte física por amor do Senhor.
Sofrer o que for preciso por amar a Deus, sem negar a fé em Jesus, ou por afirmar a fé em Jesus, é a paciência ou a perseverança dos santos ou dos crentes. O que é a perseverança de um crente? É ele sofrer o que for, sem negar o nome de Jesus, declarando o seu amor a Deus, ainda que isso lhe custe a própria vida. E no império do anticristo, muitos e muitos serão decapitados, serão mortos, simplesmente por não negarem o Senhor Jesus Cristo, simplesmente por não adorarem o anticristo, por não declararem lealdade ao império do anticristo. Essa é a perseverança do crente, não negar Jesus, nem à custa da própria vida física, pois tem a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Verso 11. Vi uma segunda besta. Ele diz que viu a primeira no versículo 1 do capítulo 13. Vi ainda outra besta, a segunda besta, emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. O chifre, no Apocalipse, é símbolo de poder físico, moral, bélico, político, espiritual, estatal. Os 2 chifres desta besta representam alguém com influência estatal e espiritual. O fato dessa besta ter a semelhança de um cordeiro significa que ela tem aparência de pureza. Porém, sua voz é como o dragão. O dragão no Apocalipse é Satanás. Ou seja, ela fala segundo os interesses do diabo, na aparência pura. Posso até colocar santa, já que tem a semelhança de um cordeiro, mas no conteúdo diabólica, porque ela fala segundo o dragão. A primeira besta, no versículo 1, é o anticristo. Ela é descrita como que saindo do mar. Mar simboliza ou representa povos ou nações em estado de inquietação, sem o temor de Deus. Então, o anticristo sai e tem o apoio dessas nações que não temem o nome do Senhor. A primeira besta, o anticristo, é descrita como tendo 7 cabeças, que é igual a 7 montes, que é igual a 7 reis, né? Sobre, evidentemente, reinos. Apocalipse 17, verso 9, fala disso. Apocalipse 17, 10. Estes 7 montes, acompanhados de 7 reis, são os 7 impérios e seus imperadores, que eu já citei aqui. Apocalipse 17 e 10 vai dizer que 5, quando o Apocalipse foi escrito, já tinham passado. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia. O 6º, ele diz, está de pé. O Império Romano, porque quando Apocalipse foi escrito, o Império Romano ainda estava em pé. E o outro é de um rei que ainda vai surgir, o Império do Anticristo. Então, o Anticristo, o homem, incorpora o ideal desses impérios todos, a ideologia desses impérios todos. E o império dele é o pior de todos. E além dos 7 chifres, ou melhor, das 7 cabeças, 10 chifres, que corresponde a 10 reis, que receberão poder para reinar juntamente com o anticristo. Você vai ver isso no capítulo 17, no verso 12. Então, o império do anticristo tem ele por imperador e 10 reis, com suas respectivas nações, reinando nesse império. O cabeça é o anticristo, esses 10 reis ou 10 nações estarão a serviço do anticristo. Esses reis, nações com seus exércitos. 10 nações que não temem a Deus. Estão conseguindo caminhar comigo? A segunda besta
é o falso profeta. A primeira besta, o anticristo. A segunda besta, o falso profeta. Ela emerge do mar, ou melhor, da terra, diz o texto. A terra simbolicamente representa o mundo, os homens, de modo geral, na terra, na sua maioria, aceitando, admirando essa besta, que é um homem, um falso profeta. Veja, o anticristo conta com o apoio de 10 nações, de 10 reis. Ele tem esse poder. O império dele é com essas 10 nações reinando com ele. O falso profeta conta com a simpatia de toda a terra. Eu quero ler com você, se você puder, abre rápido aí. Mateus 24, verso 11 e o verso 24, para você compreender. Em Mateus 24, 11, Jesus diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos. Esse falso profeta, que é essa segunda besta, esse falso profeta do império do anticristo, é o que mais enganará. O verso 24 de Mateus 24, Jesus diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, eles enganariam até os, haverá um povo que não cairá nas garras do anticristo, no sentido de adorá-lo, e na mensagem do falso profeta, no sentido de recebê-la. Este povo é chamado de fiel. Fiel a quem? A Deus. Como foi que veio essa fidelidade? Ouvindo a palavra. Eles creram e não negaram o nome do Senhor. Caminhe comigo, por favor. Todo falso Cristo e todo falso profeta ao longo da história é um tipo, é uma amostra, é uma preparação para este último anticristo e para este último falso profeta. Todo anticristo que veio antes desse, alimentado por Satanás, mostrou malignidade. Todo falso profeta que veio antes desse, enganou a muitos. Mas nenhum anticristo chegará aos pés desse e nenhum falso profeta aos pés deste. Muitos, muitos, muitos serão enganados. É a terra que promove esse falso profeta. São 10 nações que compõem o reino ou o império do anticristo, que será sobre toda a terra, não no sentido de que todos os reis de todas as nações prestarão lealdade a ele, mas no sentido de que nenhum rei ou nação pode se opor a ele. Deu para compreender? Amém ou não amém? Verso 12, diz dessa besta, que ela exerce todo o poder da primeira besta, na presença da primeira besta, e faz que a terra e os que habitam na terra adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Eu falei isso na mensagem anterior. O anticristo será ferido e tido como morto, e de repente ressurgirá do abismo. E então é nesse ressurgir dele que toda a terra será convocada a adorá-lo como Deus. E ele então intenta ocupar o lugar de Cristo em toda a terra. Veja, o trabalho dessa segunda besta, que é o falso profeta, que é um homem, vou repetir, com poder estatal e religioso. Por isso que muitos olham para o Papa, não o João Paulo ou o fulano, mas o Papa, o homem nessa posição, como um possível, como o possível falso profeta. Por quê? Porque na mão do Papa está o poder estatal, ele tem poder sobre o Estado, e está o poder religioso. Eu estou colocando isso para você entender esse falso profeta. O trabalho dele é apoiar, exaltar, promover, forçar a lealdade dos homens à primeira besta ou ao anticristo. A única religião, fé e adoração permitida no império do anticristo será aquela promovida por essa segunda besta, por esse falso profeta, e pela qual o anticristo e o diabo serão literalmente adorados. O império do anticristo promoverá então a mais terrível perseguição religiosa de todos os tempos. Essa segunda besta será o líder dessa perseguição.
Nos tempos de João, quando o Apocalipse foi escrito, o Império Romano, havia lá o culto ao imperador. E era uma das formas de testar as pessoas acerca da fidelidade delas, da lealdade delas, especialmente os cristãos. No culto ao imperador, quem não adorava ao imperador era visto como inimigo do império. Era descoberto e morto. Quando aqueles cristãos se recusavam então a adorar o imperador, simplesmente eram descobertos e morriam sem misericórdia, decapitados, ou lançados às feras, ou enforcados em praça pública, ou ao fio de espada, ou crucificados de cabeça para baixo, ou degolados. Não adorasse o imperador, era declarado inimigo do império, e portanto todo infiel deveria ser morto. Havia inclusive dada uma oportunidade antes da pessoa ser degolada. A oportunidade era, basta você dizer, eu sou leal a César, ou César é meu senhor, ou eu não sou fiel a Cristo, e a sua vida será poupada. Evidentemente, nenhum cristão verdadeiro declarava lealdade a César, nem muito menos adoração ao imperador, e nem muito menos deixava de dizer que era fiel a Jesus Cristo. E eram mortos. Isso se repetirá num nível maior, mais amplo, global, no período do império do anticristo. Por isso que será uma grande tribulação. Não tem paz em lugar nenhum da terra. Verso 13. Também opera grandes sinais, está falando do falso profeta, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Como eu disse, é um falso profeta como nunca antes houve. Essa segunda besta, que é o falso profeta, terá poder para operar grandes coisas, até milagres, prodígios, maravilhas, porém tudo isso será operado segundo o poder de Satanás. Pois não se engane, Satanás tem algum poder na terra. Jesus foi o próprio que disse que o mundo jaz no maligno, está sob a influência do diabo. O diabo pode fazer algumas coisas neste mundo. E este falso profeta vai operar, vai agir com o poder do dragão. Verso 14. Ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitido fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia. Veja, ela ressuscitou pelo poder pelo seu poder, pela sua grandeza. Quem é como essa besta? É o falso profeta se referindo ao anticristo. Vamos fazer uma grande imagem dela. Faça uma imagem dela e coloque no altar em sua casa. Adore o grande. Adore aquele que tem poder. Adore aquele que ressuscitou das mortes. Não parecem serem palavras a respeito de Jesus e do Pai? Pois são palavras que Satanás vai usar a respeito do anticristo. Ou que o falso profeta vai usar a respeito do anticristo e do poder de Satanás. Essa segunda besta promoverá então a adoração ao anticristo, inclusive fazendo as pessoas terem dentro de suas casas a imagem do anticristo para cultuar a ele. Olha para mim, existe um líder hoje com poder de persuasão para fazer as pessoas fazerem uma imagem de alguém e colocarem nas suas casas e adorarem? Sim ou não? Existe uma religião que promove isso, sim ou não? Então, observe que isso não é uma coisa absurda. Outro dia, a irmã Dulce estava fazendo suas obras de caridade, sim ou não? Hoje ela está como uma imagem na casa de muitas pessoas que cultuam a ela. Eu estou trazendo isso aqui para você entender que é esse tipo de ferramenta que o falso profeta vai usar para promover a adoração ao anticristo e a Satanás em toda a face da terra. E ainda que qualquer imagem, que não é esse o caso,
seja feita para representar Deus ou alguém de Deus, Deus abomina a idolatria. Aonde tem um ídolo, uma imagem, e alguém se prostrando perante ela, como se fora Deus, não importa se essa pessoa foi boa ou má, ali Deus não está. Porque Deus nem a si mesmo se deixa ser representado por uma imagem, porque Ele é Deus vivo. Glória ao nome do Senhor para sempre. Você diz um amém? Verso 15, e diz, e foi-lhe concedido isso ao falso profeta, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da... Lembra um tempo atrás, que uma imagem escorreu, acho que um líquido do olho, e as pessoas correram para ela para dizer está viva. Então não é a coisa mais absurda do mundo. Só que o nível aqui é outro. Escute, o que está escrito aqui é que essa segunda besta dará espírito à imagem do anticristo. Fará que seja vista como abençoadora. Fará as pessoas ouvirem falar a imagem. E usará a imagem para determinar, inclusive, a morte dos que não adoram o anticristo. Ou seja, possivelmente na casa onde não houver a imagem do anticristo, ali haverá morte. Deu para entender ou não? Verso 16. Fez ainda que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, neles seja posto um sinal na mão direita e nas suas testas. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja, o sinal é ou um sinal, ou o nome, ou um número do nome da besta. O sinal que o falso profeta vai promover que todos recebam na mão direita e na testa é um sinal, ou o nome, ou o número do nome do anticristo. Deu para compreender aí ou não? O sinal, eu penso que seria a imagem do anticristo. Ok? E um sinal na Bíblia tem sentido religioso. Representa adoração, louvor, devoção, fé. Eu pergunto, há pessoas hoje que por devoção a alguém, por adoração e por fé, colocam a imagem dessa pessoa gravada no seu corpo? Tatuam essa pessoa no seu corpo, sim ou não? É isso aqui que está falando o texto. Tomar o nome de alguém, no contexto bíblico, tem o sentido de representar lealdade e submissão. Ou seja, você se declara do império, ou adorador do anticristo, ou leal do anticristo. Pela imagem dele, que tem um símbolo religioso, você está dizendo, eu adoro o anticristo. Pelo nome, você está dizendo, eu sou leal ao governo do anticristo. Eu sou leal ao imperador, ou colocando a imagem, eu adoro o anticristo. E um número, como um código, que é o caso aqui, o número do nome da besta. Um número como código, ou como uma chave para representar alguém, ou representar o nome, ou o poder de alguém, no contexto bíblico, tem o sentido de subserviência, de agir como servo. É assim, quem colocou a imagem na mão ou na testa está dizendo, eu adoro o anticristo. Quem colocou o nome está dizendo, eu sou leal ao imperador. Não tem outro senhor na minha vida senão ele. E quem coloca o número como código, está dizendo, eu sou servo desse império. Eu sou subserviente deste império. Eu sei que dependo deste império. Deu para entender aí ou não? O que mais se prega sobre a grande tribulação são duas coisas ao longo do tempo da igreja. Uma forma de pregação, ou uma das coisas que mais se diz, é para a igreja vigiar, para não ser pego de surpresa.
Só que essa palavra é muito mais no sentido de amedrontador, cuidado, senão você fica, do que no sentido de consolador. Fica tranquilo, porque você pertence a Jesus e não vai ficar. E a segunda coisa que mais se prega ao longo da história, eu falo no contexto de igreja, é sobre o sinal. Ninguém pode ver uma injeção que já diz, é o sinal. O código de barra para comprar e vender produtos é o sinal. Mas a gente precisa ler a palavra para saber se situar. Antes de estar preocupado com qual é o sinal, eu tenho que estar alerta sobre quem é o anticristo. Porque o sinal não vem antes do anticristo e nem antes do falso profeta. Primeiro sobe o anticristo, depois o falso profeta e depois vem o sinal. Mas até a verdade incompleta, Satanás pode usar para confundir a igreja. Por isso eu estou trazendo com detalhe essa leitura do livro do Apocalipse. Verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 660 ou seja, o número da besta identifica um homem. Ok? E o seu número é 666. O número é o número do anticristo. E representa, portanto, adoração ao anticristo, lealdade ao anticristo, submissão ao anticristo. Tanto faz, a imagem na mão, ou o nome, ou o número. A imagem na testa, ou o nome, ou o número do nome do anticristo. Eu acho que os pastores que tanto sofreram com questão de tatuagem, se tivessem entendido melhor esse texto, já tinham dito para a igreja, né, aqueles bem tradicional, não tatua não, irmão, que é do anticristo. Era muito mais fácil, ou abre aspas, seria muito mais santificador do que fazer as pessoas ter medo de injeção, de código de barra. Pelo menos os crentes mantinham seus corpos limpos. Porque, na verdade, a tatuagem no corpo de alguém é um enfeite como é o brinco, etc. Mas isso foi tão perturbador no seio da igreja durante muito tempo. Vamos lá, deixa-me concluir. Então, o número é do nome do anticristo e representa adoração, devoção, lealdade e submissão. Assim, quem receber esse número terá consciência ou estará conscientemente se rendendo. Deu para entender ou não? Colocou a imagem na mão, conscientemente a pessoa está dizendo, eu adoro o anticristo. Colocou o nome na mão, conscientemente a pessoa está dizendo, eu sou leal ao anticristo. Ou colocou o número do nome, a pessoa está dizendo, eu sou submisso ao anticristo. Ok? Este sinal, portanto, quem o recebe está conscientemente se rendendo à pessoa do anticristo. Quem não se rende, não aceita o sinal. Quem aceita o sinal é porque está se rendendo. Então esse sinal não é colocado sem que a pessoa saiba o que está fazendo. Lembra do culto ao imperador? Que quem não fosse visto adorando o imperador era consultado. Por que é que não está adorando? Você é fiel a outra pessoa? Vamos lá, eu vou lhe dar a oportunidade, olha como era consciente, de você dizer que é leal a César. Ou de você dizer que não adora Jesus. E a pessoa dizia sim ou não. Consciente. Se sim, eu estou me rendendo a César. Se não, eu sei que eu vou morrer. Se sim, eu vou poder sair daqui para comprar, vender e cuidar da minha família. Se não, eu sei que a minha vida na terra chegou ao fim. Deu para entender ou não? O sinal da besta é semelhante. Bateu na casa. Tem a imagem aí? Não. Na mão. Tem o nome, o número ou a imagem? Não. Na testa já dá para ver. Vai colocar agora? Não. É inimigo. Está condenado à morte. Deu para compreender ou não? Não é algo sem o entendimento da pessoa. Porque se fosse, quem poderia dizer que era leal a Deus? Se era imposta a lealdade ao anticristo. Não é imposta. Aliás, ela é imposta. Ou você adora ou morre. Mas você tem a opção de morrer para não adorar o anticristo. E adorando a Deus, você morre na terra, mas vai direto para as mansões celestiais, está com Cristo Jesus.
Deu para entender ou não? Deu para entender ou não? Não é algo colocado para depois você ter consciência e tentar tirar. Não, é algo que você está tendo consciência do que é. Você está colocando porque você quer comprar ou vender. Você está colocando porque você não quer morrer. Você está colocando porque você está com medo. Então você está dizendo, o anticristo é meu Senhor, é meu Deus, é meu chefe, é meu tudo. Eu não conheço Jesus. Eu sou do império do anticristo. Ou não. Você vai dizer, custa a minha alma, custa a minha vida. Mas eu só adoro ao verdadeiro Deus. Agora é fácil da gente dar um glória. Lembra daquela imagem, acho que o Estado Islâmico, colocando várias pessoas encapuzadas e dizendo, o código é esse, ou a frase é essa. Vocês aderem à nossa religião ou preferem morrer por amor a Deus? E eram cristãos ali sendo crucificados. E os cristãos diziam, nós adoramos só a Deus. E o Estado Islâmico mandava decapitar a cabeça de todos. Aumente isso por milhares de milhares em toda a face da terra. É o império do anticristo. Ele não suportará, porque ele serve a Satanás. Nada sobre Deus, nenhum objeto de adoração a Deus, nenhum tipo de lealdade a Deus. É disso que Jesus virá livrar o mundo na sua segunda volta. É disso que Jesus está livrando a igreja, que agora crê e o recebe. Porque segundo a palavra, nós cremos que a igreja sairá da terra para estar com Cristo antes que aconteçam essas coisas. Pastor, mas o senhor falou de um povo que vai crer em Deus na terra. Sim, é o povo que ouviu falar, mas não abraçou antes desse dia. E que terá a oportunidade durante a grande tribulação de abraçar a sua fé em Jesus Cristo. Está caminhando comigo? No Império Romano, repito, muitos eram sacrificados. No Egito, Faraó disse, não reconheço outro Deus. Eu não sei quem é o seu Deus, Moisés. Na Babilônia, quantos decretos de proibição de adoração a Deus? Por que foram lançados os judeus na Caldeia? E olha que nesses reinos todos ainda havia um imperador, um ou outro temente a Deus, sim ou não? Este é o caso aqui. É assim que vai funcionar o império do anticristo. E por isso será uma grande tribulação em toda a terra. Eu quero concluir trazendo algo sobre o número do nome da besta. Abra sua Bíblia aí rapidinho em Esdras 2 e 13. Esdras, capítulo 2, verso 13. Rapidinho aí. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Quem não encontrou, lê aqui no quadro. Depois você marca. Vamos lá. Esdras 2 e 13 diz assim: os filhos de Adonissão, 666. Qual é o número do nome da besta? 660. E os filhos de Adonissão, 660. Olha para mim. Adonissão era um escravo ou um cativo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era um cativo do Império Babilônico. Caminhe comigo, por favor. O nome deste cativo significava meu Senhor se levantou, ou meu Senhor é Senhor dos meus inimigos. O número dos filhos de Adonissão, ou dos descendentes de Adonissão, desse escravo no período da Babilônia, é 666. Em outras palavras, portanto, 666 significa um servo fiel ao seu Senhor, que mata aqueles que não lhe adoram. Deu para entender aí? Adonissão, um escravo ou um cativo do Império Babilônico. Significa, sou fiel servo do meu Senhor, que mata aqueles que não lhe adoram. 666 significa isso. Quem tem a imagem, ou o nome, ou esse número, está dizendo, eu sou fiel ao meu Senhor, anticristo, que mata quem não lhe adora. Em outras palavras, para não morrer, eu sou fiel ao meu Senhor, que está no trono da terra. Incrível, não é?
como uma coisa está linkada com a outra? Até porque aquele cativo vinha do Império Babilônico. Não é coincidência. É só para você entender o propósito desse número. Repito, Jesus vem durante esse império na terra. Jesus vem retirar o anticristo do trono, desmascarar o falso profeta e estabelecer o milênio, que é 1000 anos do seu reinado sobre toda a terra, sobre todas as nações da terra. Depois disso é que virá o juízo final, novo céu e nova terra. Para encerrar, está pertinho desse império acontecer. Só você olhar para a história. Aliás, há quem diga, há quem interprete que 666, número do homem, é não sei dizer, é como se fosse o anticristo completando esse número. Ou seja, todo falso Cristo, toda a ideia de império que veio antes, estaria em 665, e o anticristo seria o de número 666. Independente desse caminho. Como igreja, queridos, nós precisamos ter os olhos abertos, porque o anticristo já pode estar em pé. Eu não estou dizendo no trono, eu estou dizendo em pé na face da terra. Esse homem já pode estar entre nós, e já 10 nações podem levantar ele, se aliar a ele, como um que representa essas nações. Aliás, olha, sobre o anticristo, Daniel descreve que ele é como um pequeno chifre no meio dos 10. E aí ele cresce e se torna maior do que os 10. Em Apocalipse ele é como um cavaleiro que vem para conquistar, que precisa de um voto das pessoas. Depois ele é como uma besta que surge do mar, já apoiado por 10 reis. E depois ele é como uma besta que surge do abismo, atuando no poder de Satanás. O que é que se exalta no mundo hoje? A ciência e uma religião que não tem nada a ver com a Bíblia. Ideologias anti-Deus. Hoje está fácil para o falso profeta ter o apoio do mundo inteiro. Aliás, o que as pessoas na religiosidade mais apreciam é um sinal, um milagre. Outro dia veio aí um pastor inaugurar uma igreja que ele é, como é que eu posso colocar aqui a palavra? Publica muito seus milagres, eu esqueci aqui da palavra. Que dá até uma ideia de charlatanismo, ok? Que a pessoa prometer, ok? Usando o nome de Deus para atrair as pessoas. E veja como atrai. Foi tão grande o número de pessoas para o local marcado que a prefeitura teve que intervir, porque era impossível fazer o evento com o número de pessoas que estava ali. Então, olha para mim, basta um milagre para enganar as pessoas, para atrair as multidões. Sabe o que é que nós precisamos? É dessa palavra aqui. Essa palavra é verdadeira. O mundo jaz no maligno. O homem é de fácil engano, porque o seu coração está corrompido. Mas aquele que ouvindo essa palavra se converte ao Senhor. O Senhor disse, Mateus 24:24, não será enganado. Dá um glória a Deus aí. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? No meio desse caos que será a terra, das muitas mortes havendo na terra, Cristo vai descer sobre as nuvens com poder e grande glória, irresistível. Vai humilhar o anticristo na batalha que é denominada a Batalha do Armagedon. O anticristo com todos os seus exércitos lá. Mas Cristo vai humilhá-lo e vai julgar as nações. Salmo 2, depois lê. Por que nações se rebelar contra meu governo? Por que homens poderosos se rebelar contra meu governo? E aí Cristo vai estabelecer 1000 anos de um governo de perfeita justiça na terra. Meu Deus, será lindo. Eu vou deixar para falar depois. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, mais forte que você puder. Para glorificar o Rei Jesus. Vamos cantar essa música um pouquinho.
adorar ao Rei Jesus, Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar. Reunimos-nos aqui, você, para glorificar. Oh, aleluia! Reunimos-nos aqui. Adore a Ele, adore a Ele. Você não adora Ele para não morrer, você adora Ele porque com Ele está a sua vida. Você adora Ele porque Ele é bom. Porque Ele pagou o preço por você. Senhor, adorai ao Rei Jesus, Senhor.